Graça e paz da parte do Senhor. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Estamos novamente diante da palavra do Senhor, diante da presença de Deus para mais uma mensagem. E eu trago um recado da parte de Deus para a tua vida. E essa palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim: Então disse Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levanta e anda. Esta palavra, no qual lemos, fala de dois discípulos, dois homens, no qual foram ao templo, na hora nona, orar ao Senhor, como era de costume. E diz a palavra do Senhor que Pedro e João se depararam com um homem que era coxo, que estava diante, em frente a um portão, a uma porta chamada Porta Formosa. Diz a palavra que Pedro olhou, fixou o seu olhar, fitou o olhar àquele homem e se encheu de compaixão. O coxo pediu esmola àqueles homens. E Pedro disse a ele: Eu não tenho bem algum. Eu não tenho nenhum tesouro físico. Mas o tesouro espiritual que eu tenho sobre a minha vida, esse eu vou lhe dar. E pela autoridade do nome no qual nos foi dado, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Diz a palavra do Senhor que aquele homem levantou e andou. E é importante nós termos o entendimento de alguns pontos dessa palavra, porque o milagre realmente aconteceu. E tem algumas perguntas que nos diz que aquele milagre aconteceu pela autoridade espiritual no qual estava sobre a vida de Pedro através do nome de Jesus Cristo. Isso é algo evidente. Mas analisando a vida daquele coxo, temos que se perguntar que aquele homem estava no lugar certo? Ele estava no lugar adequado para receber realmente o seu milagre? Para ser atendido à sua necessidade? Como aquele homem sabia que Pedro, o discípulo do Senhor Jesus, passaria por aquela porta? São algumas perguntas que deixam no campo da dúvida, da iminência. Será que tudo foi coincidência? E é isso que nós temos que entender e buscar a explicação através das Escrituras. Primeiro, aquele homem estava no lugar certo, sim. Aquele portão chamado Porta Formosa é a mesma porta chamada Porta da Ovelha ou Porta do Gado. Aquela porta, aquela entrada do Templo de Jerusalém, havia uma grande fama de ocorrer grandes milagres, principalmente com pessoas doentes. Por isso havia uma grande concentração de pessoas doentes na entrada ou depois da entrada daquela porta. Porque ali havia um tanque chamado Tanque Betesda, que ali é que acontecia realmente de fato os milagres. Mas aquele homem estava na entrada daquela porta, no qual se deparou com um homem. A pergunta é, claro que nós nunca iria imaginar que Deus, que o Espírito de Deus entraria por aquela porta. Mas ele entrou. Aquele homem estava no lugar certo. Estava no lugar certo. E nós temos que entender que eu não sei qual o papel, qual o personagem hoje que você se encontra. Se você hoje se encontra na situação daquele homem, no qual está na frente do Portão Formosa, ou se você se encontra na situação de Pedro. Se formos analisar aquele homem estava no lugar certo. Mas não basta estar no lugar certo se não está preparado para tu receber o teu milagre. É importante entender isso. Porque você, para receber um milagre, receber as promessas do Senhor, vocês têm que estar com um coração sensível. Vocês têm que estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Vocês têm que estar realmente com o teu coração quebrantado, realmente com o teu coração necessitado para chegar ao ponto de receber
o milagre. Você tem que estar lá em busca de algo, e esse algo é Jesus. Tem que saber que no momento que oramos ao Senhor, que estamos no lugar certo, temos que estar alimentando em nós a grande expectativa de saber que quem poderá passar por aquela porta é o próprio Jesus Cristo. E foi justamente o que aconteceu. Aquele homem, ele estava pelo menos suprindo as suas necessidades materiais, as suas necessidades físicas. Só que Pedro naquele momento ele não tinha. Ele só tinha o seu tesouro que ele tinha era o tesouro espiritual. E esse tesouro foi dado àquele homem. E diz a palavra do Senhor que aquele homem foi curado e ele andou. Agora é importante saber que se você hoje se encontra no papel de Pedro, é importante também a gente que está fazendo a obra do Senhor, orando por pessoas, né, ajudando através de um processo de evangelização. É importante entender que nós temos que ter os nossos olhares, os nossos olhos espirituais afiados, aguçados. Pedro estava com seus olhos espirituais aguçados. E isso também requer sensibilidade e intimidade e busca ao Senhor. Porque eles foram lá buscar ao Senhor, eles foram orar ao Senhor, buscar intimidade com Deus. Eles foram conversar com Jesus no templo. E eles se deparam com aquele homem. Eles estavam com a sua visão espiritual afiada, no qual eles olharam para aquele homem, se encheu de compaixão, se colocou no lugar daquele homem, ele fez a prática da empatia, no qual ele oferece ajuda aquele homem através do poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo que havia sobre a vida de Pedro, ele cura aquele homem. A cura só aconteceu de fato porque Pedro olhou, ele fixou os olhos daquele homem. Segundo o processo, ele se encheu de compaixão, ele se encheu de piedade daquele homem pela situação no qual ele se encontrava. E aí sim, com esses dois fatos, entre a questão da observação e encher o teu coração de compaixão, aí sim o milagre de fato aconteceu. São alguns pré-requisitos para quem faz a obra, é importante entender. E diz a palavra do Senhor que Pedro imediatamente o segura pela mão direita e o conduz até aquele homem ter força, fortalecimento em seus membros. Isso significa o quê? Que não basta nós falarmos de Deus, evangelizar ou falar de alguma palavra. Nós temos que mostrar o caminho, nós temos que operar milagre através do nome de Jesus Cristo, através do Evangelho. Só que também temos que entender que muitas pessoas requerem ajuda, acompanhamento na caminhada cristã. E foi o que Pedro fez. Pedro ajudou aquele homem a caminhar porque aquele homem não sabia caminhar, ele nunca tinha caminhado. Então, muitas pessoas no qual a gente se depara, no qual a gente ajuda a caminhar na palavra de Deus, caminhar com Cristo, através do poder do Espírito Santo, muitas pessoas precisam de ajuda para continuar a caminhada. Porque muitas vezes essa pessoa pode cair durante o caminho. Saiba que na caminhada cristã há muitas pedras e pedras de tropeço. Mas saiba que independente dessa pedra, dessas pedras de tropeço que são obstáculos que aparecem em nossa vida, saiba que no início da nossa caminhada sempre houve uma mão direita, sempre houve uma destra, no qual nos estendeu, nos reergueu e nos ajudou a voltar à caminhada. Amém? Essa é a palavra que eu deixo aqui pela essa manhã para vocês. E a minha oração e o meu pedido a Deus é que essa palavra realmente possa edificar a tua vida. Que essa palavra realmente possa surtir efeito na tua vida. Eu espero que essa palavra ela possa realmente te fortalecer. Eu não sei em quais dos personagens que você se encontra hoje. Você pode ser o homem que precisa de ajuda, no qual está em frente ao portão Formosa. Ou de repente você pode ser o servo do Senhor no qual está fazendo a obra. Mas saiba que há duas instruções, há duas lições
Há algumas lições para cada um deles. Primeiro, esteja no lugar certo, mas com o teu coração preparado para receber o teu milagre. E outra, se você está fazendo a obra, esteja com a tua visão espiritual afiada. Esteja com o teu relacionamento com Cristo em dia, para que você, em nome de Jesus, consiga encher o teu coração de compaixão, se colocando no lugar da pessoa no qual está precisando de ajuda para realmente o milagre acontecer. Amém? Se essa palavra realmente edificou a tua vida, eu sempre peço, para que vocês possam compartilhar, vocês podem comentar, vocês podem, outras pessoas podem visualizar essa mensagem que realmente pode servir de alento, pode ser uma bússola ao perdido. Saiba que é importante, no momento que você está compartilhando ou está comentando ou até mesmo curtindo essa mensagem, saiba que você se coloca num lugar de discípulo. Você se coloca num lugar de quem está fazendo a obra de Deus, porque você está levando a palavra de Deus para mais pessoas. Mais pessoas serão alcançadas através dessa mensagem. E essa mensagem pode ser de fortalecimento e pode ser de ajuda a muitas pessoas. Amém? Se você estiver aí e puder fechar os seus olhos e encurvar a sua cabeça, você faça, porque a gente vai orar. A gente vai buscar ao Senhor agora, para que você consiga nesta manhã ter o fortalecimento necessário para continuar a tua caminhada. Ó Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu venho a Ti, Senhor, colocar essas pessoas no qual estão vendo esse vídeo, no qual pessoas, Pai, precisam de ajuda. Essas pessoas podem ser esse homem no qual está diante ou em frente a essa porta formosa. Por isso, Pai, eu te peço, toca, Senhor, toca na vida de cada irmão, essas vidas no qual estão precisando de ajuda, essas pessoas, Pai, no qual estão precisando, Pai, de algo da Tua parte. Por isso eu te peço, Jesus, passa, Pai, passa pela vida deles, eles podem estar no lugar certo, e de repente, Pai, com o coração preparado para receber o Teu milagre. E essas pessoas estão ao Teu aguardo, Jesus, para que Tu passe, Pai, por eles. Toque neles, Pai, e realize uma cura. Ó Jesus Cristo, passa por esses lugares, Pai. Passa por onde esses irmãos estão aí, precisando. Porque eu sei, Pai, que Tu não tens nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de restrição para Tu realizar a cura, Pai. A única coisa que Tu pede, Pai, é um coração realmente preparado para receber um milagre. A única coisa que Tu espera, Pai, é uma pessoa cheia de expectativa, cheia de esperança para receber o Teu milagre, o Teu toque e o Teu Espírito. Amém? Desde já eu agradeço a presença e a atenção de todos. Não esqueçam que o Senhor está aí, preparado para te dar milagre, para te conceder o teu milagre, para realizar todas as promessas dele na tua vida. Por isso eu te digo, não desista. Se você está na porta, esteja com o teu coração preparado para receber o teu milagre. Agora, não te esquece, esteja preparado para receber o teu milagre. Esteja com o teu coração sensível, porque o Senhor vai passar. E ainda hoje pode ser que Ele passe a tua vida e aí realize o milagre no qual você está esperando. Amém? Desde já eu me despeço, desejando a todos um bom dia, na paz e na misericórdia de nosso Senhor Jesus. Amém.